Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando prosseguimento nesse grande módulo de resolução de exercícios para o ensino médio, hoje nós vamos falar do comportamento dos gases. Todos aqueles que ainda não dominam esse assunto devem procurar inicialmente a aula teórica acerca desse tema. Para isso, eu vou deixar aqui um card que vai remetê-los diretamente a essa aula a qual eu estou me referindo. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Determinada massa de gás ideal ocupa um volume de V1 igual a 50 litros a temperatura T1 igual a 400 kelvins. Se a temperatura desse gás for aumentada para T2 igual a 600 kelvins, sob pressão constante, qual será o novo volume do gás? Bom, pessoal, a gente sabe pela lei geral dos gases que P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Como o problema nos diz que a pressão é constante, eu posso chamar P1 e P2 de P e com isso simplificá-los. Me restará então V1 dividido por T1 igual a V2 dividido por T2. Substituindo os valores, eu tenho um volume de 50 dividido por uma temperatura de 400 igual a um volume que o problema deseja saber, um volume 2, dividido por uma temperatura de 600 kelvins. Fazendo as simplificações aqui, nós teremos V2 igual a 300 dividido por 4, e isso vai dar 75 litros. É o novo volume do gás sob essas novas condições. Vamos ver aqui no próximo slide, porque como sempre eu deixo pronto, né? Vamos lá? Tá aí o cálculo exatamente como eu disse. Pressão constante, por isso eu posso simplificar a pressão. Me sobra V1 sobre T1 igual a V2 sobre T2. E fazendo os cálculos, eu encontro um volume para a condição 2 igual a 75 litros. Certa massa de gás ideal ocupa um volume V1 igual a 60 litros a temperatura T1 igual a 100 kelvins e pressão P1 igual a 5 atm. Calcule o novo valor da pressão ao aquecermos esse gás de modo que sua temperatura passe para T2 igual a 400 kelvins e seu volume para V2 igual a 100 litros. Bom, pessoal, vamos lá. Pela lei geral dos gases, a gente sabe que P1 vezes V1 dividido por T1 é igual a P2 vezes V2 dividido por T2. Basta substituirmos os valores. A pressão 1 vale 5, o volume 1 vale 60 e a temperatura 1, 100. Já a pressão 2 é o que ele nos pergunta, ele quer saber a nova pressão, então a pressão 2 vezes o volume 2, que é de 100 litros, tá aqui, dividido por 400, que é a temperatura no estado 2. Aqui nós podemos fazer algumas simplificações, 100 com 400, aqui também podemos simplificar 60 com 100, ficaremos com 30 sobre 10, 30 sobre 10, igual a P2 sobre 4. E isso me dará uma pressão 2 igual a 120 dividido por 10, que vai dar 12 atms. Então, essa é a nova pressão sob condição 2. Tá aí, fazendo os devidos cálculos, chegaremos à pressão 2 igual a 12 atm. Em um recipiente fechado, há 6 mols de moléculas de um gás a temperatura de 127 graus Celsius e a pressão de 3 atm. Se o recipiente for aquecido até que a temperatura atinja 227 graus Celsius, quantos mols de moléculas deverão escapar para que a pressão não se altere? Pois bem, ele está me dizendo aqui a seguinte situação. Vamos anotar aqui. A situação inicialmente é de um gás com temperatura 1
de 127 graus Celsius. E isso vai me dar 400 kelvins, porque basta somar 273 aqui para eu encontrar em kelvins. Com o número de moléculas, de mols de moléculas, igual a 6 mols. Já ao final, após ser aquecido, o gás terá uma temperatura 2 de 227 graus Celsius, que equivale a 500 kelvins, e um número de mols de moléculas desconhecido. Ele quer saber o quanto de mols de moléculas vai escapar para que a pressão do gás não se altere. Pois bem, vamos escrever aqui o seguinte, ó. A gente sabe que a pressão 1 é igual à pressão 2, que eu posso chamar de P por serem iguais. Também sei que o volume 1 é igual ao volume 2 e por isso eu posso chamar ambos de V exatamente por serem iguais. Professor, por que você sabe que é igual? Bom, ele quer saber o número de mols de moléculas que devem escapar para que a pressão não se altere, ou seja, para que ela fique constante, para que ela fique igual. Então, por isso, eu tenho certeza dessa igualdade. Já o volume, ele me disse aqui que o recipiente é totalmente fechado, ou seja, o volume não se altera. Tudo bem? Bom, eu posso então escrever a equação de Clapeyron da seguinte forma. Eu tenho na situação 1, a pressão vezes o volume é igual ao número de mols de moléculas no estado 1, vezes R vezes a temperatura 1. E posso escrever a pressão vezes o volume é igual ao número de mols de moléculas no estado 2 vezes R vezes T2. Observe que P e V eu não coloquei nem 1 nem 2 porque eles são iguais, ok? Posso agora dividir as equações membro a membro. PV dividido por PV dá 1, igual a N1 vezes RT1 dividido por N2 vezes RT2. Observe que eu posso simplificar a constante universal dos gases ideais e posso pegar o N2, que é o que eu desejo encontrar, e multiplicar por 1, uma vez que ele está dividindo desse lado da igualdade. Logo, teremos N2 igual a N1 vezes T1 sobre T2. Então, N2 será igual a N1, que é 6 mols de moléculas, vezes a temperatura 1, 400 kelvins, dividido pela temperatura 2, 500 kelvins. Logo, o número de mols de moléculas no estado 2 será 4,8 mols. Observe que, como eu tinha inicialmente 6 mols de moléculas, e no estado 2 eu terei 4,8 mols de moléculas, significa que 1,2 mols de moléculas devem escapar para que a pressão se mantenha constante. Conforme eu fiz no slide anterior, aqui está a condição inicial e aqui a condição final do gás. A pressão no estado 1 e no estado 2 se mantém constante, por isso eu posso chamar ambas de P. O volume também se mantém constante em ambos os estados, porque o recipiente está fechado. Pela equação de Clapeyron, eu posso escrever as duas situações e, dividindo as equações membro a membro, eu obtenho uma equação para encontrar o número de mols de moléculas no estado 2. Fazendo os cálculos, eu chego a um número de 4,8 mols de moléculas no estado 2, significando que a variação no número de mols de moléculas é dado por N2 menos N1, que é igual a 4,8 mols de moléculas no estado 2 menos 6 mols de moléculas no estado 1, que vai me dar menos 1,2 mol de moléculas. Em módulo, 1,2 mol de moléculas. Se eu quiser saber quantas moléculas escaparam, basta multiplicar 1,2 mol de moléculas vezes o número de Avogadro, 6,023 vezes 10 a 23. Com isso, chegaremos a um número de moléculas que escaparam do gás aproximadamente igual a 7,2 vezes 10 a 23 moléculas.
Em um recipiente, há 2 litros de gás nitrogênio a pressão de 4 atm e a temperatura T. Em um segundo recipiente, há 3 litros do gás oxigênio a pressão de 5 atm e a mesma temperatura T. Esses gases são misturados em um recipiente de volume 10 litros, mantida a mesma temperatura T. Sabendo que as massas moleculares do nitrogênio e do oxigênio são, respectivamente, 28 e 32, calcule a pressão da mistura. Bom, inicialmente eu preciso calcular o número de mols de moléculas do nitrogênio e do oxigênio separadamente. Para isso, eu vou usar a equação de Clapeyron. A pressão vezes o volume é igual a nRT. Eu posso pegar o R e o T, passar para o outro lado da igualdade fazendo a divisão. Logo, eu terei que o número de mols de moléculas é igual a pressão vezes o volume dividido por R vezes T. Então, para o nitrogênio, eu terei o número de mols, N1, igual a P1 vezes V1 dividido por RT, T porque a temperatura se mantém a mesma, e para o oxigênio, eu terei N2 igual a P2 vezes V2 dividido por RT. Posso melhorar isso aqui substituindo os valores. P1 é igual a 4, a pressão 1 é igual a 4, a pressão no gás nitrogênio igual a 4, vezes o volume, que é 2 litros, o volume do nitrogênio, dividido por RT. E isso é 8 dividido por RT. Observe que eu não tenho ainda qual é o valor da temperatura, e por isso eu não vou desenvolver aqui essa multiplicação. No caso do oxigênio, de igual forma, eu tenho uma pressão de 5 atm para o oxigênio, e 3 litros, um volume de 3 litros, também divididos por RT, o que vai me dar 15 RT. Ok? Bom, como esses gases não se misturam, eu sei que o número de mols da mistura é o número de mols do nitrogênio somado com o número de mols do oxigênio. E por isso eu posso escrever o valor de N sendo 8 dividido por RT mais 15 dividido por RT. Como os denominadores são iguais, isso vai me dar 23 dividido por RT. Observe que eu ainda não tenho a temperatura e por isso eu não vou desenvolver essa multiplicação. Mas a pressão, também usando aqui a equação de Clapeyron, é igual a nRT dividido pelo volume. Afinal, eu posso pegar o volume aqui e passar para o outro lado, dividindo esse outro membro da equação. Então, a pressão é igual a N, que eu acabei de achar 23 dividido por RT, vezes RT dividido pelo volume, que é 10. O volume está aqui, ó, 10 litros. Então, dividido por 10. RT eu posso simplificar com RT, e isso aqui vai me dar 2,3 atm. Então, é a pressão após a gente ter misturado o nitrogênio com o oxigênio. Aqui nós temos o número de mols de moléculas para o nitrogênio e aqui para o oxigênio. Também percebemos no próximo slide que encontramos o número de mols de moléculas de toda a mistura somando o número de mols de moléculas dos dois gases, chegando a 23 dividido por RT, usando 10 litros para o volume e a equação de Clapeyron, a gente chega a uma pressão de 2,3 atm para essa mistura dos dois gases. No item B, o problema pede a fração molar de cada gás na mistura. Pessoal, a fração molar, que eu vou chamar aqui de F, é igual ao número de mols de moléculas do gás dividido pelo número de mols da mistura. Nós temos ambos os dados. Vamos ver? No caso do nitrogênio, vamos lá, eu vou chamar de F1, só para diferenciar do oxigênio. O número de mols de moléculas do gás, a gente viu que é 8 dividido por RT, dividido pelo número de moléculas da mistura, que é 23 dividido por RT. Pessoal,
Dividir por 23 RT é a mesma coisa que multiplicar por RT dividido por 23. Eu posso simplificar aqui RT, que vai me dar 8 sobre 23. Aproximadamente, isso daqui será 0,35 ou 35%. Em outras palavras, 35% dessa mistura é de nitrogênio. Já para o oxigênio, nós teremos uma fração molar igual a 15 dividido por RT dividido por 23 dividido por RT. E isso, de igual modo, é 15 dividido por RT vezes RT dividido por 23, que vai me dar 15 sobre 23, que me dá um valor aproximado de 0,65 ou 65%. Então, nessa mistura, nós temos 35% de nitrogênio e 65% de oxigênio. Conforme vimos no slide anterior, a gente vê aqui como encontrar a fração molar do gás, fazendo o número de mols de moléculas do gás dividido pelo número de mols de moléculas da mistura. A gente tem ambos os dados do slide do item anterior, e com isso, fazendo esses cálculos, a gente vai chegar a uma proporção de 35% de nitrogênio e 65% de oxigênio nessa mistura. Por fim, o item C nos pede a massa molecular média da mistura. Para isso, a gente tem aqui que as massas moleculares do nitrogênio e do oxigênio são, respectivamente, 28 e 32. Como eu sei que nessa mistura eu tenho, para o nitrogênio, 35% e para o oxigênio, 65%, basta eu fazer a média ponderada para descobrir a massa molecular média da mistura. Então, eu terei que a massa molecular média da mistura é igual a fração molar 1 vezes a massa molar 1, mais a fração molar 2 vezes a massa molar 2. Aqui os dados do nitrogênio e aqui do oxigênio. Dividido pela fração molar do nitrogênio somada à fração molar do oxigênio. Observe que se eu somar F1 com F2, eu vou obter 100%, que é 1, né? 100% é a mesma coisa que 1 inteiro. Então, eu nem preciso escrever esse denominador. Logo, eu ficarei com a massa molecular média igual a F1, que é 0,35, vezes a massa molar 1, que é 28. A massa molar 1 é a massa molar do nitrogênio. Somado com a fração molar do oxigênio, 0,65, vezes a massa molar do oxigênio, que é 32. Fazendo esses cálculos, eu vou chegar a uma massa molecular média para a mistura de 30,6. Ok? Conforme eu disse lá, aqui estão os dados, a massa molar do nitrogênio e do oxigênio e suas frações molares. Basta fazer a média ponderada, que a gente encontra a massa molecular média da mistura. Aqui a gente fez os cálculos e chegou ao resultado de 30,6, conforme a gente demonstrou no slide anterior. Considere o gás oxigênio a temperatura de 27 graus Celsius e sob pressão de 1 atm. Calcule o número de moléculas por unidade de volume para esse gás. São dados a constante universal dos gases ideais, o número de Avogadro e a relação entre atm e Pascal. Bom, inicialmente eu percebo que a temperatura está em graus Celsius e por isso eu preciso transformá-la para Kelvin. A temperatura de 27 graus Celsius equivale a 300 kelvins. Basta somar 273 aqui para encontrarmos o valor em Kelvin. Também sei que o número de moléculas por unidade de volume é dado pelo número de moléculas N dividido pelo volume. Dessa forma, eu posso reescrever essa equação fazendo N igual a NV vezes o volume. São equações equivalentes. Pela equação de Clapeyron, eu sei que a pressão vezes o volume é igual a nRT. Também vimos na nossa aula teórica
que a gente encontra o número de moléculas fazendo o número de mols de moléculas vezes o número Avogadro. E por isso eu posso reescrever também essa equação fazendo N igual a N dividido por Na. Também são equações equivalentes. Bom, eu percebo aqui que se o número de mols de moléculas é dado por N dividido por Na, eu posso substituir essa equação nessa equação, colocando no lugar do número de mols de moléculas N dividido por Na. E é isso que eu vou fazer. A pressão vezes o volume é igual a N dividido por Na, número de moléculas dividido pelo número de Avogadro, vezes RT. Isso porque o número de mols equivale a N dividido por Na. Também percebo que N é igual a NV vezes V. Então, no lugar de N, eu vou colocar NV vezes V nessa equação. Então, vai ficar a pressão vezes o volume é igual a NV vezes V, no lugar de N, dividido pelo número de Avogadro, vezes RT. Observe que eu tenho um produto com o volume dos dois lados da igualdade, por isso eu posso simplificá-los. E com isso, eu encontro uma equação que vai me dar o número de moléculas por unidade de volume, que é igual a pressão vezes o número de Avogadro dividido por RT. Basta substituir agora os valores para eu encontrar o número de moléculas por unidade de volume. A pressão é 1,01 vezes 10 à quinta, está aqui a pressão. O número de Avogadro é 6,023 vezes 10 a 23, dividido por R, que é 8,31, vezes a temperatura de 300 kelvins. Fazendo os devidos cálculos, nós vamos chegar ao número de moléculas por unidade de volume igual a 2,44 vezes 10 a 25 moléculas por metro cúbico. De forma simplificada, aqui a temperatura em Kelvin, aqui a equação 1 e a equação 2 foram inseridas na equação de Clapeyron, originando a equação que nos possibilitou encontrar o número de moléculas por unidade de volume. Fazendo as substituições, nós chegamos a um valor para o número de moléculas por unidade de volume igual a 2,44 vezes 10 a 25 moléculas por metro cúbico. Considere o gás hidrogênio, cuja massa molar é 32 gramas por mol, a temperatura de 27 graus Celsius sob pressão de 1 atm. Calcule para esse gás o livre caminho médio das moléculas. São dados a constante universal dos gases ideais, o número de Avogadro, a relação entre atm e Pascal e o diâmetro da molécula do oxigênio igual a 3 angstrom. Esse símbolozinho aqui, ó, significa angstrom e vale exatamente 10 elevado a menos 10 metro. É uma unidade de medida usada para medir dimensões diminutas. Pois bem, a gente percebe nesse exercício que os dados são semelhantes aos do exercício anterior. Então nós vamos poder usar informações que a gente já fez aqui, como por exemplo a equação para calcular o número de moléculas por unidade de volume, que é o número Avogadro vezes a pressão dividido por RT. Bom, a gente tem então que o número Avogadro é 6,023 vezes 10 a 23, a pressão é 1,01 vezes 10 elevado à quinta Pascal, R é a constante universal dos gases ideais, 8,31, vezes a temperatura, que é 300 kelvins, porque 27 graus Celsius somados a 273 vai me dar 300 kelvins. Fazendo esses devidos cálculos, nós já fizemos no exercício anterior, vamos chegar a um valor de 2,44 vezes 10 a 25 moléculas por metro cúbico. Esse é o número de moléculas por unidade de volume. Então, podemos calcular o livre caminho médio usando a equação L é igual a 1
dividido por raiz de 2 vezes π vezes o número de moléculas por unidade de volume vezes o diâmetro da molécula ao quadrado. Ou seja, L é igual a 1 dividido pela raiz de 2 vezes 3,14 vezes 2,44 vezes 10 a 25 vezes 3 vezes 10 elevado a menos 10 ao quadrado. Feito isso, para encontrarmos o livre caminho médio, vamos ter que fazer 1 dividido pela raiz de 2 vezes π vezes o número de moléculas por unidade de volume vezes o diâmetro das moléculas ao quadrado. Devemos observar que o diâmetro foi dado em angstrom. Como temos 3 angstrom, ficaremos com 3 vezes 10 elevado a menos 10 ao quadrado. Fazendo os devidos cálculos, chegaremos a aproximadamente 1,02 vezes 10 a menos 7 metros. Conforme eu fiz no slide anterior, está aqui a temperatura transformada em Kelvin, está aqui o diâmetro da molécula do oxigênio, 3 angstrom, que vale 3 vezes 10 a menos 10 metros. Aqui a nossa fórmula para o cálculo do número de moléculas por unidade de volume, o valor do número de moléculas por unidade de volume, usando a fórmula para encontrar o livre caminho médio. Aqui está o valor da raiz de 2, aqui o valor de π, aqui o número de moléculas por unidade de volume, aqui o diâmetro da molécula de oxigênio ao quadrado. Fazendo esses cálculos, vamos chegar a um valor aproximado para o livre caminho médio de 1,02 vezes 10 a menos 7 metros. No item B, ele pede a distância média entre as moléculas. Eu vi na parte teórica que eu encontro a distância média entre as moléculas fazendo a raiz cúbica de 1 dividido pelo número de moléculas por unidade de volume. E eu já encontrei no item anterior o valor do número de moléculas por unidade de volume, qual seja 2,44 vezes 10 elevado a 25. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar a um valor aproximado para a distância média entre as moléculas de 3,42 vezes 10 elevado a menos 9 metros. Exatamente como a gente vê nesse slide, aqui a equação que me dá a distância média entre as moléculas, fazendo as substituições e extraindo essa raiz cúbica, eu vou chegar a um valor aproximado para a distância média entre as moléculas de 3,42 vezes 10 a menos 9 metros. No item C, o problema pede o valor médio das velocidades das moléculas. Aqui, para encontrar esse valor médio das velocidades, eu posso usar a equação trazida por Maxwell, que é a raiz de 8 RT dividido por πm, onde R é a constante universal dos gases ideais, T é a temperatura e m é a massa molar. Aqui a gente deve ter um cuidado, porque a massa molar, para ser usada nessa equação, deve estar em quilograma por mol. E aqui ela foi dada em grama por mol. Mas essa transformação é uma transformação simples, pois 32 gramas por mol equivale exatamente a 32 vezes 10 a menos 3 quilogramas por mol. Basta agora vir a essa equação e substituir os valores. Então, o valor médio das velocidades das moléculas será a raiz de 8 vezes R, que é 8,31, vezes a temperatura, 300 kelvins, porque 27 graus Celsius somados a 273 vai me dar 300 kelvins. Dividido por 3,14, que é o valor de π, vezes a massa molar, que é 32 vezes 10 elevado a menos 3. Fazendo esses cálculos e extraindo a raiz quadrada, chegaremos a um valor médio das velocidades das moléculas de aproximadamente 445 metros por segundo. Como feito no slide anterior, aqui a transformação da massa molar de grama por mol para quilograma por mol. O grama vale 10 elevado a menos 3 quilogramas. Substituindo na equação de Maxwell,
a gente chega a um valor médio das velocidades das moléculas de aproximadamente 445 metros por segundo. No item D, o problema pede o valor médio do intervalo de tempo entre duas colisões sucessivas de uma molécula. Bom, a gente viu na parte teórica que o livre caminho médio pode ser calculado fazendo o valor médio da velocidade das moléculas vezes o valor médio do tempo decorrido entre duas colisões. Com base nessa equação, eu posso reescrevê-la fazendo o valor médio do tempo decorrido entre duas colisões é igual ao livre caminho médio dividido pelo valor médio da velocidade das moléculas. Pois bem, substituindo os valores, eu vou ter um valor médio do tempo decorrido, do intervalo entre duas colisões, igual a 1,02 vezes 10 a menos 7, valor esse que eu encontrei no item A, dividido por 445, valor esse que eu encontrei no item C. Fazendo esse cálculo, eu vou chegar a um valor médio do intervalo do tempo entre duas colisões de aproximadamente 2,29 vezes 10 elevado a menos 10 segundos. Conforme a gente fez no slide anterior, aqui a equação usada para o cálculo do valor médio do intervalo de tempo entre duas colisões, chegando a aproximadamente 2,29 vezes 10 a menos 10 segundos, o tempo médio, o intervalo médio entre duas colisões sucessivas de uma molécula. Por fim, o último item desse exercício e também o nosso último item dessa aula, o problema pede a frequência de colisões de uma molécula. Bom, a frequência é dada por 1 dividido pelo tempo médio decorrido entre duas colisões, que nós encontramos no item anterior. E, portanto, basta eu dividir 1 por 2,29 vezes 10 elevado a menos 10 para encontrar a frequência com que essas colisões acontecem. Isso vai me dar um valor aproximado de 4,36 vezes 10 elevado a nona colisões por segundo. Como a gente pode perceber aqui nesse slide, a equação que me dá a frequência, substituindo o tempo médio entre as colisões e fazendo 1 dividido por esse valor, eu vou chegar a um valor aproximado de 4,36 vezes 10 a nona colisões por segundo. É a frequência com que essas colisões ocorrem. No nosso próximo encontro, finalizando o estudo da termodinâmica, vamos falar das máquinas térmicas e os processos de funcionamento dessas máquinas. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima.